Fica de pé para a gente orar então? E aí? Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Dizer que nós não estamos aqui só porque nós temos um compromisso com esse ministério, ou com o Temer, ou com qualquer outra pessoa. Nós temos um compromisso com Deus. E muitas das vezes, muitas coisas nos bloqueiam de estarmos aqui. Mas a gente faz a manobra e vem aqui porque nós vamos falar de coisas preciosas. A gente vai falar de coisas celestiais. E isso tem que mover o nosso coração. Isso tem que fazer sentido pra gente. E a gente está falando de convicção. Porque convicção é um lugar que a gente entra e ninguém tira a gente. Convicto. Uma vez convicto, ninguém tem o poder de te fazer contrário. Não importa mais o que acham de você, o que pensam de você, como te julgam. Não importa aquele que é o Criador de todas as coisas, te conhecer pelo nome. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, dizer que é um privilégio falar do teu nome. Dizer que é um privilégio estarmos aqui proclamando a verdade. Vivemos num lugar onde nós temos liberdade de falar do teu nome. Pai, mas nós não queremos saber apenas coisas sobre você. Nós queremos te experimentar. Nós não queremos só falar do teu nome, nós queremos viver o teu nome, viver a tua vida. Uma vez que nós não nos pertencemos mais, nós te pertencemos, ó Cristo. Porque o Senhor deu a vida por nós. E o mínimo que a gente pode fazer é dar a nossa vida para ti, Pai. Nós somos instrumento em tuas mãos, Pai. Pai, toca no coração de cada irmão aqui. Toca no coração, no espírito e na alma deles, Pai. Para que essa palavra faça sentido para eles e crie raiz no coração. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. O Senhor nos amou primeiro, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar? Deixa eu ver se tem cara novo aqui, ó. Não, esses caras... Ah, você é novo, cara. E aí, tudo bem? Como é que é seu nome? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Tudo bem, Marco Aurélio? Que idade você tem? 54. 54 anos. Você é pai? Pai e avô. Pai e avô. Quase bisavô. Caramba, bicho. Comecei cedo, né? Começou cedo, velho. Você tá bem? Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Marco Aurélio, 54 anos. Qual que é o seu sonho, Marco Aurélio? Meu sonho é ficar equilibrado, ficar lúcido. Ficar equilibrado? Tudo que eu quis na minha vida, graças a Deus eu consegui. Tenho meu comércio, tenho minha casa. Né? Já tive uma família, eu estou sozinho, já faleceu o pai e mãe. Os filhos estão longe. Então, por exemplo, não tem coisa melhor que você ter seu cantinho, mas quando você é seu amigo, quando você é seu pior inimigo, não tem como você viver sozinho consigo mesmo. Então, optei por vir para cá, ou eu me entregava de vez, ou eu ia buscar uma ajuda. Então, eu ouvi uma frase, Marco Aurélio, muito interessante de um cara, e ele falou assim, que a igreja não é um hospital. A igreja é um hospital de campanha. O que é um hospital de campanha? A pessoa vai, ela está ferida, ela se trata e volta para casa. Volta para guerra. Eu vejo que a Nova Vida é um hospital de campanha. Vocês estão aqui para se tratar e ir para a guerra de novo. Não faz sentido ficar aqui na UTI sendo que as coisas têm que mudar. É a força. Exatamente isso. Então, quando a gente vem aqui, a gente vem como médico para facilitar a vida de vocês no entendimento da palavra. Mas quem vai tomar posse é você através do Espírito Santo. Eu não consigo colocar minha fé dentro de você. É pessoal intransferível. Mas a fé quem dá é Deus. Mas eu quero falar sobre esperança. Eu vou ler um texto bem curtinho, mas riquíssimo. Esperança. Qual que é o seu nome? Fabiano. Fabiano, onde está a sua esperança de uma vida melhor? Você tem esperança, Fabiano? Você tem esperança? Aonde está a sua esperança? Você tem esperança de voltar a falar com a sua família de volta. Uma coisa em comum entre nós e entre vocês é a descredibilidade em dado momento que nós tivemos com a nossa família. Talvez ninguém confie mais em nós. Talvez a gente olhe para você e fale, esse é mais um. Ih, já ajudei tanto. Mas você tem o Deus, não um Deus. Você tem o Deus Todo-Poderoso que acredita em você. Rafael, o que você está falando? Quando ele vê Jesus em você, ele acredita em você. Talvez você não acredite mais em você. Mas você ainda está vivo, meu irmão. Tem sangue circulando dentro de você ainda.
Você não morreu. Porque quando você morrer sem Cristo, aí já era. Já era. Mas enquanto você está vivo, olha o ladrão da cruz. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus nos últimos minutos da vida dele. Talvez nas últimas horas. Não sei quanto tempo que foi esse diálogo que ele ficou lá. Mas não importa. O que importa é que ele reconheceu. Só que Deus está te provando uma vida abundante agora. Você não precisa estar no leito de morte para você aceitar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Rafael, eu já aceitei que Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas isso tem que mudar a sua vida. Lutar contra o vício não é fácil. Eu sou um adicto em recuperação. Se eu olhar para trás, eu vou cair. Se eu olhar as circunstâncias da vida, às vezes, eu vou cair. Mas a minha esperança não está naquilo que eu vejo, está naquilo que eu creio. Transcende, gente. A fé transcende o nosso entendimento. Jesus não falou, vem comigo que você terá paz. Não, ele falou assim, você terá paz, mas em meio à guerra. Não foi ele que falou? No mundo vocês vão ter aflição, mas fiquem bem, sejam felizes, tenham de bom ânimo. Eu venci por vocês. Eu venci por... Não faz sentido nós vivermos uma vida com Cristo não tendo esperança. Cristo em vós, a esperança da glória, não é isso que Paulo fala? Ele falou. Paulo viveu. E Lamentações 3:22. Lamentações 3:22. Quem escreveu Lamentações foi o profeta Jeremias. Jeremias viveu uma época muito complicada do reino de Israel. Ele era conhecido como profeta chorão. Jeremias profetizou muita coisa para o povo. Antigamente Deus falava com o povo através dos profetas. O profeta não é só aquele que faz e dá a profecia, não faz a profecia. Ele recebe de Deus e passa para o povo. Ele era como se fosse uma antena de rádio. Ele era o rádio celestial para o povo. Às vezes você quer ouvir notícia, você liga o rádio, você liga a televisão. Antigamente os profetas eram assim. Deus falava com o profeta e fala com o povo. Fala com o povo. Fala com o povo. Só que agora, nós temos os profetas ainda hoje, é evidente que sim. Às vezes Deus quer dar um recado através dos profetas. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque Jesus já veio. E Ele deixou o Espírito Santo com cada um de nós. Ele penetra, Ele entra dentro do nosso coração. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito e nos testifica que nós somos filhos de Deus. Então, se você tem a Cristo, você é filho. Vou repetir. Se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você é salvo e você é filho. Só que agora você vai passar por um processo de transformação. Hoje você está aqui para se desintoxicar, tirar as substâncias ruins da sua vida e ter uma vida sóbria. Para que você cure e saia para ajudar outras pessoas. E nesse processo você vai criando esperança. Lamentações 3:22. Olha que bonito que ele está falando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. O perdão, ele é uma fonte que jorra, inesgotável. Meu irmão, você precisa se sentir perdoado. Porque a partir do momento que você não entende o perdão de Deus, você tem que voltar para a cruz de novo. Misericórdia, perdão de Deus. Essa misericórdia são a causa de não sermos consumidos, porque nós somos maus, nós somos ruins. Eu estava conversando ontem com um pastor, muito querido, e ele estava falando de uma experiência que ele está vivendo na escola onde ele trabalha. E nós estávamos falando de Jesus, né? E do cristianismo em si. Vocês têm noção de que o cristianismo, ele moralizou o mundo? As leis dos homens são baseadas no cristianismo. Imagine se não fosse o cristão. Porque a palavra diz, a lei diz, né? Se você deitar com a mulher do teu próximo, se você deitar com a outra mulher, você comete adultério, você é sendo casado. Mas só que a graça, ela transcende, porque ela fala assim, se você olhar com o olhar impuro. Então Deus, ele age na nossa mente.
só a lei. Quando a graça vem, ela se torna mais potente do que a própria lei. Se você desejar matar o outro, você já é um homicida. É por isso que a dependência de Deus e de Jesus, através do Espírito Santo, ela é diária. É constante, é diária. Rafael, mas quando eu tô com a grana na mão, mano, eu tô com uma vontade de fazer bobagem. É ou não é assim? Recebi o benefício, eu vou pra farra. Não te compete mais, irmão. Você é filho de Deus. Você é filho do rei, você carrega ele, você tem um bom perfume dele. Por onde você passa, você reflete a imagem dele. E para você refletir a imagem dele, você tem que caminhar mais e mais com ele. É um sacrifício, sim. O sacrifício da salvação ele já fez na cruz. Mas voltando ao texto, você só não é destruído. Eu vou repetir, presta atenção. Você só não é destruído. Eu me incluo nisso, tá? O Temer também. Porque o Senhor tem misericórdia de nós. E sabe como é que é o nome da misericórdia dele? Jesus Cristo. A misericórdia e a justiça de Deus chama-se Jesus Cristo. Jesus te liga a Deus. Imagina uma corrente, a corrente tem os seus elos. O que te liga ao Pai é Jesus. Porque Ele te justifica. Jesus te justifica. Ele morreu no seu lugar. Aquela cruz era para mim e era para você. Quem pecou fui eu, não foi ele. Só que ele nos comprou com o sangue dele. 1 Pedro fala. Não foi por prata nem por ouro, mas com o sangue do Cordeiro. Gente, isso é muito potente o que eu estou falando para vocês. Não é revelação minha, é revelação da palavra. E uma vez que eu tenho a esperança neste Cristo, morto sim, mas ressurreto, ressuscitado, eu tenho a esperança da glória. Porque se Jesus permanecesse morto e não ressuscitasse, já era para nós. Só que nele não tinha pecado. E se nele não tinha pecado, ele ressuscita, ele vence a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu por você. Ele te comprou, você não é propriedade sua mais, você não é mais seu, você é de Cristo. Então não compete mais, você está dentro de um vício que te domina, que me dominou por um tempo. Rafael, é fácil falar, difícil é viver, é verdade. É por isso que a dependência é com ele, a esperança é nele. Então as misericórdias do Senhor não têm fim. 23. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quem aqui já sofreu com infidelidade de homens e de mulheres? Quem aqui já sofreu com sócio? Quem aqui já sofreu com mulher que te traiu? Amigos que te traíram, que te abandonaram? Pessoas que você amou e ama talvez, mas te traíram a sua confiança. Jesus, ele é o criador da fidelidade. Ele é a própria fidelidade. E se ele falou que ele estaria com você até o último dia da sua vida, ele estará com você até o último dia da sua vida. Mas ele tem compromisso com quem é filho. Se você não crê em Jesus, você é criatura. Não se pode tirar a paternidade se você não colocar Jesus. Não tem como. Jesus é fiel. Quando você vê colado em carro, em caminhão, Deus é fiel, isso está meio banalizado. Eu estou falando de uma fidelidade genuína e verdadeira. Ele é fiel. Ele estará com você até o último segundo da sua vida. O reconheça como Deus. A fidelidade dele é para contigo para o resto dos seus dias. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. A minha porção, algo mais precioso para mim é o Senhor. Meu irmão, quando você entrar nesse lugar, presta atenção. Parece simples, mas não é. Quando você entrar no lugar onde o Senhor é mais precioso para você do que qualquer coisa que você tem, a sua vida começa a caminhar. Rafael, ele é mais importante que meu filho? É. Ele é mais importante que o meu casamento? É. Ele é mais importante de tudo aquilo que eu conquistei? É. É por isso que homens estão dispostos a morrer pelo Evangelho.
Porque isso aqui está se tratando de vida eterna. É um lugar de amor, de fidelidade, de misericórdia. É um lugar de liberdade. Liberdade para dizer não àquilo que te domina. Cara, isso não é simples. Porque nós somos inclinados a pecar todo dia. Nós somos inclinados a fazer a nossa vontade todo dia. Nós somos inclinados a satisfazer a nossa carne todo dia. Mas a partir do momento que esse Cristo, através do Espírito Santo, se penetra dentro de você, você consegue dizer não, mesmo querendo fazer. Portanto, eu esperarei nele. Em quem você tem que esperar? É no governo? É no benefício que vai sair para você? É naquela causa da justiça? Tomara que saia, tá? Se alguém tem algum problema com isso, tomara que saia. Eu oro para Deus para que libere para você e você tenha essa justiça dos homens sobre você. Se é seu direito ter o benefício, que tenha o benefício. Se é o seu direito ganhar aquela causa, que seja. Mas a sua esperança não está nisso. Isso vai te ajudar enquanto homem aqui na terra. Mas a esperança eterna é nele. Pode falar, irmão. A esperança está em Deus. Em Deus. Só quem tem a revelação da palavra consegue colocar a sua esperança nele. E essa revelação da palavra não tem acepção de pessoas, é para qualquer um. Qualquer um. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não está preocupado com aquilo que você fez, que conquistou. Ele está preocupado com aquilo que você é. E se você fez coisas ruins no passado, Jesus veio para isso. Só que existe uma fase antes disso acontecer. Como é que é o nome dessa fase? Arrependimento. O perdão, ele vem acompanhado de arrependimento. Se você realmente não se arrependeu, o perdão é uma porta fechada. O arrependimento nos leva a clamar a Cristo e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha esperança está em Ti. Olha o que eu fiz. Ele vem e te reveste de perdão, de convicção de perdão. Porque ele derramou o sangue dele, gente. O sangue dele é santo. Aí você encontra o lugar de perdão. E vem a convicção. E daí, meu irmão? Não importa. Ou, quem aqui já caminhou com Cristo, mais perto, e caminha hoje, em nome de Jesus, e vem alguém e fala: o quê? O Marco? Crente? Tá maluco. Eu caminhei com esse cara e eu sei quem ele é. Eu sei quem ele foi. Ele foi, é no passado. Meu passado foi apagado, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Isso é muito forte, gente. Quantas pessoas buscam esse perdão e não encontram? Sendo que Jesus já morreu na cruz. A tradição vem e deturpa tudo. As falsas ideologias vêm e deturpam tudo. A salvação está em Cristo Jesus e só nele. Encaminhando para o fim aqui. Bom é o Senhor para que neles esperam, para a alma que busca. Bom é o Senhor para que neles esperam, e a alma que o busca. O que é bom? Bom é o Senhor. Bom é o Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Meu irmão, eu queria trazer essa palavra de esperança para você. Se você se sente indigno, se você se sente desesperançoso, se você acha que já não é mais para você essa vida, ou se você acha que você cometeu tanto pecado que o sacrifício de Jesus já nem serve para você mais, eu vim aqui te dar uma palavra de esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Arrependa-se dos seus pecados hoje. Clame ao Senhor hoje, enquanto você pode achar, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto existe oxigênio nos seus pulmões, enquanto você levanta ainda. Se dobre à grandeza de Deus. Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. E a sua vida será transformada. A sua vida será transformada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Imagina um copo sujo, você vem com a água limpa vai tirando toda a sujeira desse copo. E ela se torna limpa. Existe a esperança é Cristo. Volto a dizer, arrependa-se dos seus pecados e reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Rafael, são muitos os meus pecados. É por isso que ele morreu. Foi para isso que ele morreu. O sangue dele não tinha pecado, meu irmão. O nosso é sujo. A maldição era para mim. Eu sou a raiz de Adão. Mas aprove ao Senhor enviar o seu único filho, unigênito. Ele encarna em Jesus e vem aqui na terra. E fala para a gente, a solução é essa aqui. O recibo está escrito. Escrito com o sangue do meu filho. Amém? Amém. Você tem esperança. E a esperança é Cristo. A esperança é Cristo. A esperança acaba quando a morte vem. Amém? Você está vivo. Amém. Eu li Jeremias 3:22. Depois pegue aí, em algum momento, e leia. Reflita. Caminhe sobre essa palavra. Não existe salvação se não tiver Cristo, tá? Não existe. Você só tem essa vida para viver. Amém? Jeremias 3:22. Tentei ser breve aqui. Mas é muito pouco. Estava tentando achar uma palavra aqui, não sei onde está. Queria complementar a sua, mas vamos lá. Acho que há 2 semanas eu deixei uma palavra lá na igreja. Eu queria deixar os mesmos textos para vocês aqui em relação a perseverar em meio a lutas e provações. Existe uma ideia, principalmente do novo convertido, de que quando ele aceita Jesus, que nem é um termo que eu gosto, mas vamos usar esse termo assim mesmo, os problemas acabaram. Vocês já ouviram falar aqui algumas vezes sobre o Deus das organizações Tabajara. E a verdade é que caminhar com Jesus não significa ausência de problemas. E aí eu queria falar um pouquinho nesse caminho, uma palavra bem breve, mas tenta prestar atenção aqui para você extrair aquilo que o Espírito Santo quer te comunicar. Em Mateus 4,9 diz assim: E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. De quem é que vocês acham que é essa frase? Do diabo. E qual é o problema que eu vejo, irmãos? Muita gente procura Jesus pelo motivo errado. Quando a gente procura Jesus com a ideia de que num passe de mágica nós deixaremos de ter problemas, nós precisamos lembrar que quem disse essa frase foi o diabo tentando Jesus no deserto. Então, a proposta de Deus para nós jamais foi: se prostrado me adorares, eu te darei isto tudo. A promessa de Deus para nós nunca foi ausência de problemas. Não existe uma promessa de Jesus na Bíblia relacionada a gente não ter mais problemas quando a gente se voltar a Ele. E é engraçado que na sequência do texto, Jesus responde para Satanás. Ele fala assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aí nós temos um outro problema da igreja moderna, de algumas das igrejas que estão cheias. Elas passam a ideia, para quem acabou de se converter, de que é Deus que vai servi-las. É ou não é verdade? Você se volta para Deus, você não tem mais problema, e aí Deus vai te dar tudo aquilo que você deseja. Tem até um pregador muito famoso que diz que se você pode olhar, sentir, tocar, é porque Deus quer te dar. E é um cara de milhões de seguidores na internet. Não.
Vamos evitar para evitar problema. E aí, na sequência, Jesus diz... Desculpa. Na sequência, no versículo 11 diz assim: então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Jesus, pelo contrário da oferta de Satanás, disse: tenho-vos dito isto, está lá em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Então a promessa de Jesus para nós, Jorge, não dorme não. A promessa de Jesus para nós é paz, não é ausência de problemas. E ele continua: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ser de Jesus não significa ausência de problemas, mas a certeza que Ele estará conosco. A promessa de Jesus para nós é que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Não ausência de problemas. E por que às vezes Deus permite que nós sejamos provados? Porque as provações fortalecem a nossa fé. Quando você tem um problema para resolver e você não tem solução humana, o que você faz, irmão? O que você faz? Você busca Deus. Você ora, entrega seu problema diante dele e confia que ele vai resolver. E aí eu, particularmente, tenho uma opinião que pode perturbar você, mas é uma opinião sincera. Eu acho que quem se volta para Deus tem muito mais problema do que aquele que não se volta para Deus. Por quê? Porque a vida com Deus exige um comportamento de respeito a alguns princípios e valores. E a gente, estando em Deus, estando em Jesus, somos impedidos de buscar alguns atalhos. E a vida sem atalhos, ela é mais difícil. Quer ver um exemplo? Eu, para fechar um contrato, posso subornar o comprador do meu serviço, não posso? Posso. A gente acha que isso é só no serviço público, mas a verdade é que nas empresas privadas isso também acontece. Infelizmente, isso acontece. À medida que eu decido que eu não vou entrar por esse caminho, porque isso não é correto diante de Deus, aquela concorrência é mais ou menos difícil para mim. Mais difícil. Porque eu não vou fazer parte desse jogo sujo. Então isso tem alguns reflexos que só são possíveis de serem enfrentados se a gente de fato tiver com o coração firmado em Jesus. O apóstolo Tiago, está lá em Tiago 1:2, eu queria, você não está com a Bíblia aí, mas fica com esse texto na cabeça, diz que nós devemos nos alegrar quando passamos por provações. O texto diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então a provação vem para testar a nossa fé. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E aí quem ouve isso deve pensar assim: então para que serve eu me voltar a Deus? Eu não sei você, mas eu em algum momento da minha caminhada eu pensei sobre isso. Se eu vou buscar Jesus e eu estando nele, eu acabo tendo ainda mais problemas e mais desafios, por que é que eu estarei nele? Agora, esse não é um pensamento infantil só dos dias atuais. Quando a gente pensa num personagem da Bíblia que passou por muitas provações, quem vem na sua cabeça? Jó. E Jó passa do capítulo 21 ao capítulo 26, depois você vai ler lá, discutindo com Deus por que é que o ímpio estava melhor que ele.
Então não é uma exclusividade nossa de pensar porque é que eu, sendo de Deus, não tenho o meu caminho facilitado. Mas a verdade é que nós precisamos entender que muitas vezes, na maioria delas, a prosperidade visível não é sinal de bênção. Existem muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que são muito bem-sucedidas aos olhos da sociedade e que não são crentes. Sabia disso? São muitas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, mas aos olhos da sociedade são pessoas muito bem-sucedidas. E aí tem um texto que está em Marcos 8, 36 e 37, que diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que esse texto está dizendo para nós, irmãos? Que a bênção de Deus não é a bênção do mundo. Não adianta ser abençoado aqui e terminar os dias e ter um encontro com o inimigo. Adianta a gente ser muito bem sucedido aqui e quando a gente tiver no nosso último fôlego de vida, que a gente não sabe, pode ser hoje, a gente vai para onde? Tem até um ditado popular que diz que o caixão não tem gaveta. Não é isso? Aí o cara rompe todo tipo de princípio aqui, serve ao diabo em vida e vai morar depois na eternidade com quem? Vale a pena? E quando a gente olha a Bíblia, irmãos, e aí se a gente fosse falar exemplo, a gente ia ficar o dia inteiro aqui. Os grandes homens de Deus, os grandes personagens bíblicos, a grande maioria deles, foram perseguidos, humilhados e decapitados. É ou não é verdade? Dos apóstolos, só um não morreu dessa forma. Só um que morreu de velhice. E fora quem morreu não está registrado. Que a gente nem sabe. Quantos foram os mártires que não negaram a sua fé e morreram por Jesus? E aí a gente aqui é o menor do problema. A gente quer renunciar à nossa fé, a gente faz bico, fica de mal de Deus. Agora tem uma característica daqueles que permanecem em Jesus, mesmo diante de provações, de problemas e dificuldades. Eles cumprem a sua carreira da fé alegres e satisfeitos, independente da situação. Porque eles sabem o que os espera na eternidade. Então, quando o Rafael falou aqui sobre esperança, a nossa esperança não pode estar nesse mundo. A nossa esperança tem que obrigatoriamente estar na eternidade. Porque aí a gente passa pelo problema dando glória a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Tá ruim? Deus permitiu, glória a Deus. E aí, se a gente for tentar entender quais são os propósitos, ou o principal propósito de vivermos as lutas, tem um texto que eu gosto muito, que é Josué 1,9, que diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, para mim, na minha visão, as lutas e provações são uma oportunidade que nós temos de orar mais e entregar a nossa vida na dependência de Deus. É Deus nos ensinando a perseverar e ser corajoso em meio aos problemas. E acredite, irmãos, eu estou vivendo muitos problemas nesse momento. Mas eu não perdi uma noite de sono sequer. Por quê? Porque eu tenho convicção de que Deus está no absoluto controle de todas as coisas. Então me cabe viver aquilo que eu prego. E aí, se eu tenho algo que eu não consigo
resolver, eu preciso orar, entregar e confiar. Porque as provas e as lutas, elas não vêm para nos matar, irmão. Jesus não quer matar seus filhos. Jesus quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com o primogênito, que é Jesus Cristo. Então, quando Deus permite lutas, é para que a gente aprenda que para se satisfazer mesmo, é só estando nele. Desse mundo aqui, a gente não pode esperar coisas boas. A vida, infelizmente, mas é uma verdade, sempre será de lutas constantes. E nós, como filhos de Deus, também enfrentaremos muitas lutas. Porque isso é o que o mundo pode nos oferecer. Ah, mas por que vem a doença? Porque faz parte, irmão. Quando Deus projetou esse mundo aqui, Ele projetou um mundo perfeito. Aí Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo e a gente vive o que a gente vive. Não era o plano de Deus para nós. Não era para ter doença, não era para ter falta de alimento, não era para ter excesso de violência. Não era. Não era para ter esse monte de dificuldade. Não era para existir os vícios. Mas a partir do momento que o homem desobedeceu a uma única ordem, o mal entrou no mundo. Qual é a boa notícia para nós então, irmãos? Eu já estou encerrando. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Isso é uma promessa de Deus para nós, irmãos. Na Bíblia você não vai encontrar promessa de ausência de problema. Você não vai encontrar promessa de um carro novo, de uma casa bonita. Mas você vai encontrar várias promessas em vários textos, dizendo que Deus estará com aqueles que nele creem. Isso é uma promessa. Por isso a gente não pode desanimar diante de nenhuma dificuldade. Jesus venceu o mundo, irmão. E nós, estando nele, nós venceremos também. Amém, irmãos? Você está passando por alguma dificuldade, algum momento mais difícil, algo que você precisa romper na sua vida, eu queria que você ficasse em pé para a gente orar com você. Chega mais aí. Eu só não vou levantar porque eu já estou de pé. Amém, irmãos? Você que ficou aí no seu lugar, estende a mão para cá. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é anunciar a sua palavra, Pai. Nós queremos te agradecer, Jesus, pelo seu chamado. Que o Senhor continue protegendo essas pessoas, encaminhando essas pessoas a passos largos dessa recuperação tão importante, para que eles retomem, Jesus, o convívio em suas casas, com suas famílias, que eles possam retomar todas as suas atividades, agora com uma mente transformada em Cristo Jesus, para que eles possam refletir, meu Pai, as boas obras que o Senhor projetou na vida deles. Nós te pedimos também, Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo seu sangue precioso, que o Senhor os lave, Pai, de todos os pecados. E como o Rafael já falou aqui, que eles não se sintam culpados por aqueles pecados cometidos, porque o Senhor já morreu com todos eles na cruz, Pai. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor dê a eles a capacidade de resistir a qualquer ameaça, a qualquer investida do inimigo, Pai. Que eles saiam daqui convictos de que estar no seu caminho, Jesus, é o melhor que eles podem para a vida deles. E dessa forma, Senhor, que o seu nome seja exaltado. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer aquela fotinha linda? Opa. Deixa eu pegar aqui.
eu ver quem é mais bonito aqui, Jorge. Você fica na frente. Brincadeira.